E aí, galera, beleza? Tudo certo? Vamos hoje dar início ao nosso segundo bimestre, que seria o segundo bimestre, beleza? Então é assim, vou começar com a matéria nova. Como a gente ainda está aprendendo a lidar com calendário, a gente tá meio perdido ainda. Esse bimestre agora, para fechar essa nota, eu vou fazendo. Cada atividade que vocês forem fazer vai valer nota. No primeiro agora não valeu, dei como exercício, depois passei um provão agora no final. Até porque vocês já tinham feito a primeira prova lá, né? Em sala de aula, já tinha uma notinha, show de bola. Mas agora não, né? Agora a gente começa do zero. Então cada aula vai ter uma atividade, cada atividade vai valer uma nota no final das contas. Somou tudo, fechou. Beleza? Vai ser assim. O tema desse segundo bimestre ele é Geografia das Telecomunicações e do Transporte. Beleza? Geografia do Transporte e Telecomunicações. Mas é uma continuidade do que a gente estava vendo de indústria, porque as indústrias elas vão precisar escoar seus produtos, por isso que a gente estuda transporte, e as empresas elas meio que se comunicam no mundo todo, no mundo globalizado, por isso que a gente estuda telecomunicações. Então, para começar a aula, para começar o bimestre, a gente vai falar sobre o processo de globalização e o comércio internacional. Globalização a gente já viu no segundo ano. Não é uma matéria nova. Você vai falar, isso eu já vi. Eu sei que você já viu. Mas a gente vai ver de novo, vamos analisar de novo e vamos falar de algumas coisinhas a mais que a gente não viu ano passado. Beleza? Falando de globalização, o que é globalização então? É aquele processo caracterizado pela integração econômica, social e cultural entre os países. Dizer que os países hoje, no mundo globalizado, ninguém vive isolado de ninguém. Cada país, né, todos os países se comunicam, as pessoas viajam de um lugar para o outro, as pessoas estão aí o tempo todo se locomovendo. E a globalização é que expandiu aí o coronavírus para o mundo todo, basicamente. Se não fosse o mundo globalizado, o vírus teria surgido lá na China, ficado para lá mesmo. Não é isso? Mas o mundo globalizado, as pessoas circulam o tempo todo, as pessoas levaram o vírus para o mundo todo. Isso é prova do mundo globalizado. Se não fosse globalizado, né, não teríamos esse problema. Beleza? Então ela se caracteriza pela integração econômica, social, cultural. Porque o pano de fundo da globalização é o capitalismo. A gente vai falar disso daqui a pouco. Importante você entender que a globalização ela tem início lá no século XX. Por que início? Porque a globalização ainda está acontecendo. Ela está acontecendo. A gente está vivendo um processo. Então, quando a gente fala que a globalização ela é um processo, é algo que ainda está desenrolando. E ela se inicia lá no período das grandes navegações, quando você vai ter os europeus, principalmente, saindo pelo mundo, ou seja, se integrando pelo mundo e tendo contato com outros povos. Aí você começa a ter a integração. Veja bem, por que eu falo que o capitalismo ele é o pano de fundo da globalização? Porque as pessoas, os europeus, quando saem da Europa para colonizar os outros continentes, eles não saem com aquele amorzinho no coração e falam, vou lá conhecer a América. Não é isso. Vou dar uma voltinha lá na Índia para ver como é que é os indianos. Não é isso. Os europeus, eles saem pelo mundo para quê? Para ganhar mercado, para aumentar suas riquezas. Daí, o capitalismo, como a gente estudou lá no primeiro bimestre, nessa época ter se chamado capitalismo mercantil, capitalismo comercial. Era a forma de acumular riquezas através do quê? De matérias-primas, de pedras preciosas. Então era saindo para colonizar por causa disso. Daí você tem a grande veia aí, ó, veia capitalista, veia de acúmulo de capital. Mas ao mesmo tempo você tinha ali as integrações. A integração ela começa ali. O índio não conhecia o europeu não sabia quem era um índio. Então começa a integração. Beleza? Então a troca de cultura, troca de hábitos, que também é uma característica da globalização. E isso tudo se inicia lá no período das grandes navegações, porque até então era cada um no seu quadrado, era cada um com a sua cultura diferente. Por isso que nós temos várias culturas diferentes. Por isso que o americano, o povo da América, ele
ele tem um idioma, o povo africano tem outro, porque vivia isolado. Claro que a gente fala português exatamente por causa desse contato, mas os índios aqui tinham um jeito próprio de falar, um jeito próprio de agir, diferente dos europeus. Com o processo de globalização, tende, na verdade, a quê? A padronizar os hábitos, né? As pessoas ficam iguais, o mundo todo fica igual. A gente estudou isso um pouco lá em sociologia. As pessoas vai padronizando os hábitos de se vestir, os hábitos de se alimentar, os hábitos de ouvir música, e é isso. Globalização é isso, beleza? O processo de globalização e a consequente integração mais efetiva entre os espaços mundiais ocorre basicamente a partir de dois elementos. Esse é o tema do nosso bimestre. Então, o processo de globalização, ele só vai acontecer, ou ele só aconteceu, e está acontecendo, e vai acontecer cada vez mais, a partir do momento que a gente ouve e temos a evolução dos meios de transportes e comunicações. Foi o meio de transporte que fez com que a gente conseguisse se deslocar pelo mundo mais rápido. E é o meio de comunicação que faz com que a gente consiga se comunicar cada vez mais rápido. Vocês não estariam em casa, ou sei lá, na casa do amigo, da tia, assistindo a minha aula, daí de longe, se não fosse os meios de comunicação, se não fosse a internet, se não fosse o computador. Então isso é interessante, isso é legal pra caramba. Isso globaliza. Então meu vídeo está no YouTube. Se o camarada tiver, vou imaginar um local maneiro aí, se o cara tiver lá na Tailândia, lá na Mongólia, se o cara tiver lá na Bielorrússia, Bielorrússia não existe mais, né? Belarus, mudou o nome. E ele acessar lá o YouTube, botar lá Hermes Pereira, ele vai assistir a minha aula. Isso é globalização, beleza? O camarada está interligado no mundo todo, isso é muito maneiro. Então os meios de transporte eles avançaram, né? Quando a globalização começa, como que eles vêm aqui? Movido a vento. Por isso que demorava-se 3 meses mais ou menos para sair de lá, de Portugal, chegar aqui. Os europeus demoraram para caramba, movido a vento. Depois o que foi acontecendo? Primeira revolução industrial, ela veio com a máquina a vapor, a gente estudou isso. Isso já melhorou aí a velocidade no transporte. Depois os automóveis na segunda revolução industrial já melhorou pra caramba, adiantou aí a questão do transporte. E por fim nós temos a evolução, né? O avião, tá aí o 14 bis, que foi uma evolução. Imagina, velho, um avião. Imagina, para quem, né, naquela época lá. Hoje em dia a gente nasce na época, nasce de novo não, né? A gente nasceu aí, principalmente vocês mais novos, nasceram numa época mais tecnológica, de transporte, não consegue nem imaginar o mundo sem isso. Mas imagina naquela época a revolução que era, né? Cada invenção dessa, cada parada dessa. Hoje o que a gente vê é o aperfeiçoamento dessas comunicações e desse transporte, né? Um avião, os automóveis desses que foram criados daquele tipo ali, lá no século XVIII, né? Século XIX. Hoje o que nós temos? Temos aí grandes navios, né? Já não é mais aquele navio movido a vento, movido a motores, carregam várias pessoas, fazem cruzeiros né, coisas bem luxuosas, parada bem maneira. Temos carros velozes, maravilhosos, caros pra caramba, né? Mas que tá aí movimentando aí a economia, os aviões cada vez mais velozes, né? Fazendo aí o transporte de pessoas pelo mundo todo. Então, o que a gente vê hoje é uma evolução dos meios de transporte. Mas eles foram inventados lá, né? Então a gente vê o aperfeiçoamento deles. Esse meio de transporte, cada vez que eles avançam mais, eles vão produzindo aí um avanço do processo de globalização. O processo de globalização ele vai se avançando, ele vai cada vez mais que o meio de comunicação, o meio de transporte, principalmente, ele avança. Beleza? Então você pensa, aqui embaixo está a linha de quilômetros, beleza? Que era percorrido num espaço-tempo de 12 horas.
Então você imagina, em 12 horas um cara andando, só deixa eu apagar aqui para vocês entenderem. Em 12 horas uma pessoa andando, ela andaria aí, sei lá, 50 quilômetros ou menos. Andando, beleza? Se a pessoa fosse de cavalo, ou seja, ela andaria aí um pouco mais de 100 quilômetros em 12 horas, beleza? Num trem bala aqui, ó, a pessoa já consegue andar mais de 2.000 quilômetros de distância. E de avião, ela faz aí coisa, né? Uma velocidade enorme. Então, o que acontece? O tempo continua o mesmo. O tempo foi 12 horas. O que modificou foi a distância. Mas por que a distância parece que diminuiu? A distância não diminuiu. O que diminuiu foi a técnica utilizada para isso. Isso que é a globalização, né? Que ajuda aí a gente entender essa parada. Imagina, você vai a pé de Friburgo para 2 Barras. A pé, meu irmão, não sei nem quanto tempo que leva. Se for de bicicletinha, já vai dar uma melhorada aí. Imagina você, né? For de helicóptero, a gente vai fazer rapidão. Então a distância é a mesma, o que muda é a técnica que você usa. Então, à medida que os meios de transporte foram evoluindo, a globalização ela foi acontecendo porque as pessoas começaram a se deslocar cada vez mais rápido. Isso aconteceu também com os meios de comunicação. A gente tinha aí o telex, né? Depois o telefone e o orelhão de ficha, que vocês não devem nem ter pego. Eu peguei aí um pouquinho aí do telefone de ficha, tinha que ficar colocando ficha lá no orelhão, e aí acabava a ficha, tinha que botar outra, senão acabava aí de ligar, né? Os meios de telecomunicação evoluíram pra caramba, chegou o computador, enfim, no século XX, né? Deu uma modernizada aí. O meu primeiro computadorzinho foi um grandão desse aqui, bem maneiro, eu ficava todo feliz acessando lá o MSN. E os celulares que chegaram aí no início do século, final do século XX, início do século XXI, né? 2000 e pouco, foi quando ele começou a se popularizar, mesmo assim com funções muito pequenas, né? Basicamente ligações, não era todo mundo que tinha acesso. Hoje em dia, as pessoas que não têm celular, você fica até espantado, né? Mas essa é uma realidade nossa, aqui Brasil, aqui onde a gente mora. Não dá para imaginar que o mundo todo vive na mesma pegada aí. Na África, por exemplo, não é assim, em vários países não é assim. Mas aqui hoje, falando da nossa realidade, quase todo mundo tem acesso. E eles também evoluíram. Hoje você tem computadores aí com memórias enormes, velocidades enormes, capacidade de armazenamento sinistramente, né? Muitas vezes sem fio, mouse sem fio, teclado sem fio, umas paradas bem maneiras. Celulares, então, meu irmão, avançou de uma forma que é um microcomputador, né? Os smarts, as TVs também, né? Smart. Os grupos de celulares, né? Os grupos de WhatsApp, por exemplo, que ajudaram a difusão de informações. A gente está passando por um momento muito importante aí no nosso governo, que está analisando aí a questão das fake news, né? Porque tem o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é a disseminação de informações de modo instantâneo. Você consegue alertar a população de algum problema, de algum mal, né? Agora na questão do coronavírus você tem aí difusão de várias informações via WhatsApp, que é muito maneiro, mas também tem o lado negativo, né? Quanta galera coloca informação falsa, quanta galera que coloca, que tenta fazer roubos, né? Passar aí golpes em cima de pessoas. Então tem o lado negativo e o lado positivo. O ser humano tem que ter discernimento aí na hora de utilizar a ferramenta. Mas é claro que é uma ferramenta muito importante, porque antigamente as informações elas demoravam muito a chegar de um lugar para o outro. Cartas demoravam dias para chegar, as informações demoravam muito. Hoje em dia é tudo instantâneo, né? Uma coisa que esteja acontecendo lá na Europa agora, você consegue saber aqui, montar grupo aí com várias pessoas de várias partes do mundo. Então a comunicação hoje é uma parada bem interessante, né? Porque ela fez com que o mundo ficasse como se fosse menor. É isso que a gente vai falar daqui a pouco. Com o computador, com a internet principalmente, você consegue acessar vários dados, vários jornais de várias partes do mundo.
É isso que eu fiz aqui, vou mostrar para vocês, né? Eu entrei aqui na internet, por exemplo, consegui acessar o principal jornal lá da França, o Le Monde, né? Então você entra lá, ó, vê a notícia lá do coronavírus, souber ler francês, certo? Ou você pode entrar lá no New York Times, né? Um dos principais jornais dos Estados Unidos, tá lá em inglês, você, né, dentro de casa, nem sair de casa, estou lá assistindo. Ou você pode entrar num site árabe, por exemplo, Al Jazeera, que é um dos mais importantes jornais da TV árabe, tá aí, ó, né, do mundo árabe. Então você consegue, dentro de casa, sem ter acesso. Essa tecnologia, ela vai passar para a gente uma impressão de que o mundo está ficando cada vez menor. Isso é um conceito que um grande geógrafo da geografia norte-americana ele utiliza, o David Harvey, que é dizer que o mundo parece que ele está encolhendo. Né? Em 1500 ele tinha um tamanhozão, porque você demorava muito é, de um local para o outro, esse deslocamento, as informações demoravam muito. Já no século XIX parece que o mundo diminuiu, porque você consegue se deslocar mais rápido, as informações elas passaram a ser menor. Principalmente a partir do século XX, o mundo foi ficando cada vez menor. Não que as distâncias tenham mudado, mas que as informações e os deslocamentos se tornaram mais rápidos. E é essa ideia aí que o David Harvey vai dar para a gente com essa ideia aí de encurtamento da Terra, encurtamento do mundo. Beleza? A globalização ela ocorre em dois âmbitos, basicamente, em âmbito cultural e no âmbito econômico. Quando a gente fala de âmbito cultural, a gente está falando da troca de culturas. Então você imagina quando os portugueses chegam no Brasil, os índios tinham outro comportamento, outros hábitos, os caras estavam pelados ali, os caras estavam, né, utilizando arco e flecha, e os portugueses chegam de roupa, chegam, né, com outros hábitos. E a partir dali começa a ter o quê? A integração. Português pegando o hábito dos índios e índios pegando os hábitos dos portugueses. Então você começa a integração. Essa é a parada. Então quando a gente fala de integração cultural, é dizer que o mundo ele compartilha aí de quase que os mesmos hábitos. Beleza? O mundo todo consome praticamente os mesmos hábitos alimentares, essa ideia de fast food, beleza? Que os Estados Unidos impôs no mundo. Quando a gente falou de globalização, quando a gente fala de globalização, é importante a gente entender que há diferenças, beleza? Entre cada país. Então, por exemplo, dá para a gente colocar no mesmo papel a força que os Estados Unidos têm e que o Iêmen, lá no Oriente Médio, tem. O Iêmen, sabe onde fica o Iêmen? Só para você ter uma ideia. Como assim? Então, por exemplo, os Estados Unidos têm mais dinheiro, então eles influenciam muito mais outros países. Acaba que os outros países adquirem muito mais hábitos dos países desenvolvidos, dos países mais ricos, do que os países desenvolvidos vai pegar hábitos dos países mais pobres. Então essa é uma coisa que é um pouco criticada dentro da globalização, porque essa força imperialista dentro dos países mais ricos, eles vão avançar sobre os menores. Então, até porque a globalização tem como característica o aumento do lucro. Então a gente vê aí um McDonald's na Arábia, um McDonald's na China, não é porque o McDonald's ele quer dar uma oportunidade ao árabe, ao chinesinho de comer um hambúrguer. Ah, vai lá comer meu hambúrguer. Não é isso. A ideia é vender mais hambúrguer, aumentar o lucro. Beleza? Mas ao mesmo tempo acaba padronizando. Você vai na Arábia e você está comendo o mesmo hambúrguer que o chinês, que a gente no Brasil, que lá nos Estados Unidos. Então padronizou. Beleza? E a questão da força é exatamente isso, né? Você não vê aqui no Brasil uma lanchonete de cultura do Iêmen. Não tem, porque não tem força. Né? Os países, na globalização, os países menos desenvolvidos têm menos força para impor seus hábitos. Quem vai ter mais força na globalização de impor os seus hábitos são os países mais ricos. Por isso que, basicamente, a gente consome um produto norte-americano. O McDonald's é um produto norte-americano. Aí tem um exemplo de uma cultura que não é nossa, mas que a gente tem absorvido, a cultura da meditação, da yoga, que ela vem mais difundida, uma questão mais indiana, né? Para mostrar essa questão da globalização, que é bem legal. Mas, por exemplo, quando a gente fala de filmes,
Quais são os filmes que a gente vê? Basicamente, a gente acabou de falar dos filmes indianos, da industrialização tardia, foi isso? Da Bollywood, que produz filmes indianos, mas são eles que ficam aí nos nossos cinemas, são eles que passam na TV, basicamente são filmes o quê? Lá de Hollywood, Estados Unidos, exatamente por causa da força econômica. O país com força econômica, ele tem muito mais capacidade de impor a sua cultura, no caso, né? Por exemplo, a música, a gente escuta muita música que são dos países desenvolvidos. Você não toca a música da Arábia no rádio, não toca a música dos países lá do Sudeste Asiático. Toca a música dos grandes centros econômicos. Então, quando a gente fala de globalização, a gente globaliza sim, a gente adquire os mesmos hábitos sim, mas quem está impondo esses hábitos? Os países mais ricos. Show de bola, até porque o capitalismo é o pano de fundo da globalização. Quando a gente fala então de globalização econômica, a gente está falando do processo que estabelece uma integração entre os países, mais aqui na questão da troca de produtos. Trocas de produtos exatamente para aumentar o lucro, beleza? Então, devido à globalização, as empresas, os países vão realizar trocas financeiras com aumento, né? Aumento do fluxo de mercadorias. Então, o Brasil vendendo mercadoria para a Ásia vende mercadoria para o Brasil vende... Então, é essa parada, essa troca de mercadorias é uma característica da globalização. E com a globalização surge também as transnacionais, a gente já falou, que vai ter uma empresa dos Estados Unidos que vai montar seu produto na China e vai vender para o Brasil. Olha a globalização aí, olha o fluxo, beleza? A Coca-Cola, ela, né, tem uma sede, ela tem um país sede, mas ela está produzindo em outro e vendendo para o mundo todo. Isso é globalização. E no final das contas, quer aumentar o lucro, que é o objetivo principal. E aí, vamos falar do comércio internacional, que é exatamente essa troca de produtos, beleza? O que é o comércio internacional? São operações comerciais entre países. Então, são trocas. Um país produz uma coisa, vende para outro país vende para outro. Então, a gente tem trocas entre países. Essa troca de produtos, a gente vai chamar isso de comércio internacional. Beleza? Um país, ele nunca é autossuficiente em tudo que ele precisa. Nunca é. Beleza? Mesmo os Estados Unidos, mesmo o Japão, mesmo os países europeus que têm muita força econômica, eles não conseguem produzir tudo que eles precisam. Não tem como produzir tudo, porque imagina, você tem que ter produto agrícola para a sua população se alimentar, produto industrializado. Mesmo assim, imagina quantos itens industrializados. Então, o país não consegue produzir tudo. Por isso que cada país basicamente vai se especializar na produção de algumas coisas, a gente chama isso de divisão internacional do trabalho. Cada país se especializa na produção de alguma coisa, no que é mais favorável, né? Um país que tenha muito minério de ferro, por exemplo, ele se especializa como produtor, exportador de minério de ferro, porque a sua condição natural favorece isso. Um país que tenha muito cobre no seu território, como o Chile, por exemplo, ele vai exportar cobre. Um país que tenha muita madeira, por exemplo, como lá no norte do Canadá, tem as coníferas, os caras extraem madeira. Então a condição natural favorece, mas é claro que a condição econômica também. Muitos países não têm capacidade de se industrializar. A gente falou disso no outro bimestre. Para se industrializar, você precisa de capital, né? Então, uma porrada de situação. Isso aí a gente já viu no primeiro bimestre. Então, como um país ele não consegue produzir tudo o que ele precisa, o que ele não produz, ele compra. E o que ele produz, e produz até mais que o excedente, ele exporta, ele vende, é isso. Então, os países vivem trocando. E isso é uma característica da globalização. Importante entender que comércio internacional é diferente de comércio exterior. São temas diferentes, beleza? O que a gente vai falar aqui é comércio internacional. Porque comércio exterior está ligado às regras internas de cada país relacionadas ao comércio internacional. Então, pensa, cada país tem uma taxa de importação, uma taxa alfandegária, beleza? Então, essas coisas tratadas internamente dentro de um setor do governo chamado de comércio externo.
comércio exterior. E o comércio internacional, que são essas trocas. O comércio internacional, ele é baseado em exportação e importação, beleza? O que é isso? Importação e exportação. Importação é a atividade de compra de produtos de um país. Então, o Brasil, ele não produz, sei lá, pensa num produto aí, não produz aviões, produz, é Embraer. Mas, sei lá, ele vai comprar um avião que a Embraer não produz. Ele compra, isso é importação. Exportação é o que o Brasil vende. Por exemplo, soja. O Brasil é um grande produtor de soja, então ele vende soja. Beleza? E a relação entre importação e exportação dentro de um país, a gente vai chamar isso de balança comercial. Daí o desenho da balança. O que é uma balança comercial? Termo econômico que representa as diferenças de importação e exportação. Quanto que o país está importando? Ele está importando mais ou exportando? Ele exporta mais do que importa. E aí a balança comercial ela é caracterizada por duas situações. Quando a importação, olha na balança, está pesando mais do que a exportação, ou seja, você importa mais do que exporta, ou seja, você compra mais do que você vende, a gente vai chamar que a balança comercial está em déficit. Déficit comercial. O que é isso? É quando a balança comercial está negativa ou desfavorável. Ou seja, quando ela importa mais do que exporta. Beleza? Mas veja, a gente está falando de valores. Valores, não de quantidade. Vou dar um exemplo. Porque a gente pode ter ali, ó, você exportar mais do que importar. E aí a gente vai dizer que a balança comercial está em superávit. Ou seja, a balança comercial está favorável. Você exportou mais do que importou. Mas veja bem, eu estou falando de valores, não estou falando de quantidade. Porque imagina, para dar um exemplo rápido aqui, simples. O Brasil, ele importa um celular. Importou um celular, uma unidade. E ele exportou 10 pés de alface. Um exemplo. Então, em quantidade, o que está maior? A venda, a exportação, porque foram 10 pés de alface. Mas, em compensação, um único celular que ele importou foi uma unidade, sei lá, custou R$1.000. E os 10 pés de alface, sei lá, deu R$10. Olha que doideira. Então, não é quantidade do produto, e sim preço, valor, beleza? Valor do produto. E é a partir daí que a gente determina se a balança comercial está negativa ou positiva, se ela está em superávit ou déficit. Então, lá no site do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, depois eu vou passar esse site para vocês, vou passar um trabalho maneiro para vocês fazerem lá, beleza? Você tem acesso a todas as informações da balança comercial do Brasil. Olha que legal, essa aqui é de 2019, beleza? O que o Brasil, como que ficou a balança comercial do Brasil? Superávit ou déficit? Vamos ver. O Brasil exportou em dólar, beleza? Já que é medida em dólar, 225 milhões de dólares, né? Tá em milhões aqui, ó. 225 milhões de dólares o Brasil exportou. E ele importou 177 milhões. Beleza? Então, tá em déficit ou tá em superávit? O saldo ficou em 48 de superávit. Ou seja, valor. O Brasil, ele vendeu mais do que comprou. Isso é maneiro, né? Então dá para ver lá na nossa balança comercial. E o que o Brasil mais exportou? O que o Brasil mais vendeu? A gente vai ver ali que é a soja. Mas quem foi o principal parceiro? Para quem que o Brasil mais vendeu? Para a China. Olha aí. O Brasil vendeu para a China, para os Estados Unidos em segundo, vendeu muito para a Holanda. Olha aí, vendeu muito para a Argentina, vendeu muito para Singapura, Espanha, Alemanha, Canadá, Japão. Isso aqui, por que é maneiro? Depois eu vou passar um trabalhinho para vocês entenderem. Isso aqui são as 10 maiores destinos. Mas o Brasil, ele faz comércio internacional com uma porrada de país. Por que é importante você saber disso? Para entender que numa relação de economia globalizada, a gente depende de todo mundo. A gente depende de vários países para comprar produto nosso. E que não é legal a nossa relação ficar ruim com algum outro país. Por isso tem que ser diplomático,
Por isso que a relação de um governante que está representando o país tem que ser de manter a paz entre os países. Porque se algum país desse decide parar de comprar produto nosso, imagina se a China ela deixa de comprar produto nosso. O Brasil quebra. Porque o Brasil é dependente da China comprar produto nosso. É igual você ter uma lojinha, e você tem um cliente lá, você tem uma loja de sorvete, e você tem um cliente que vai lá toda semana, todo dia comprar um sorvetinho. Ele para de ir, vai te dar um prejuízo. Você está acostumado lá já, você ter cliente. Então a China é o nosso cliente. É basicamente isso, beleza? O que o Brasil mais vendeu, principalmente para a China? Soja. O Brasil, como eu disse, o Brasil é um país economicamente não muito industrializado, né? Lembra lá da Divisão Internacional do Trabalho? Lembra quando a gente falou da industrialização? O Brasil, né, industrialização tardia. O Brasil é um país basicamente agrícola. O Brasil mais exporta é soja. Não só soja, né? Produtos primários. Óleos brutos, né? De petróleo bruto. Minério de ferro, ou seja, tudo produto primário. O Brasil exporta muita celulose, que é produto primário. Milho, olha só. Café, produtos primários. O Brasil não tem uma grande exportação industrial, né? O Brasil, mais exportação de primários. O que o Brasil ele mais importou, né? O que o Brasil mais comprou, no caso? Comprou aqui, ó, óleos e combustíveis também. Você vai falar, pô, mas ele exporta, ele compra, porque o Brasil... A gente vai estudar isso quando a gente for falar de petróleo, tá? No terceiro bimestre. Fica tranquilo que a gente vai estudar isso. Existem dois tipos de petróleo. Petróleo de boa qualidade, vamos dizer assim, e um petróleo que não é de boa qualidade. O petróleo do Brasil não é de boa qualidade. Então o Brasil, muitas vezes, além dele vender o petróleo que não é de boa qualidade, ele tem que comprar o petróleo que é de boa qualidade para poder misturar aqui e processar. É basicamente isso. Tá? Então o Brasil também importa aí adubos, fertilizantes para agricultura, demais produtos para a indústria. Então isso aí, só para vocês terem uma noção de como que funciona esse mercado internacional. A gente compra e vende produtos o tempo todo e é muito importante porque a gente faz parte da globalização. E quando eu passar aqui o site para vocês verem, vai ser maneiro, vocês vão entender quantos países que o Brasil faz comércio. A gente vende produto para países que você nem imagina. Beleza, galera? Essa foi a nossa aula, a introdução do nosso bimestre. Espero que você tenha entendido a aula, tenha gostado da aula. E a gente se fala aí. Próxima aula a gente está junto de novo, se Deus quiser. Grande abraço para vocês. Grande beijo. Ó. Fique com Deus. Valeu!